E aí, bom dia. Bom dia. Galera, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Não tá certo. Vamos lá, então, né? Vamos começar nosso bate-papo. Hoje eu vou falar de interferência. Vou resolver aquele exercício com vocês lá de Doppler. Vou falar de interferência. Deixa eu só encontrar isso. Toalha acústica. Isso aqui. Isso aqui. Então vamos lá. Galera, nossa última aula, isso aqui. Então vamos lá, ó. Olha a questão do Enem, que caiu no Enem que foi cancelado em 2009, que existe um cálculo de Doppler. Mas é bem tranquilinho, né? Acredito que a gente não vai ter dificuldade para resolver essa questão. Então, os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como as gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção no qual as partículas movimentam, fornecendo-se um quadro de fluxo de ventos em direções de elevações. Existe um exame também chamado Doppler, ecocardiodoppler, ou simplesmente Doppler, que esse equipamento ele emite uma onda sonora, uma frequência acima das que nós conseguimos captar, né? Nós temos aí um ultrassom, né? Posso falar assim. E devido ao movimento das nossas hemácias, ao colidir com essas hemácias em movimento, essas ondas vão refletir e quando elas voltarem, como estão em movimento, vai ter uma frequência diferente. Então eu vou ter uma variação de frequência entre a que eu emiti e a que está retornando para o aparelho. O aparelho vai fazer essa interpretação e ele vai fornecer informações dizendo como é que está aquela circulação. Aonde as hemácias estão, onde há coágulos ou totalmente ou parcialmente entupidos nessas artérias, o que vai acontecer? Essa onda vai bater, vai voltar com a mesma frequência. Então, não vai ter variação de frequência. Se não tem variação de frequência, significa dizer que esse sangue está parado. Então, ali é um local que eu vou ter possivelmente um coágulo,
uma artéria, uma veia entupida ou parcialmente entupida, o quanto que ela está, devido à quantidade de movimento, a quantidade de pulsos que estão retornando, eu consigo saber. E esse exame te dá um mapeamento dessas veias, artérias, né, para o angiologista fazer as suas análises. Então é bem simples. Se está em movimento, quando o som bater, ele vai voltar com uma frequência diferente do que ele foi emitido. Se está em repouso, essas células sanguíneas estão em repouso, automaticamente vai bater e vai voltar com a mesma frequência. Se está em repouso, alguma coisa errada está acontecendo, ou seja, esse sangue está coagulado ali, tem um coágulo ali, ou algo parecido desse tipo. E aí o computador faz tipo uma imagem. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Ele fala que nos Estados Unidos, a Nexride, provavelmente você fala assim, uma rede de 158 radares Doppler montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosfera, permite que o Serviço Meteorológico Nacional emita alertas sobre situações de tempos potencialmente perigosos com um grau de certeza muito maior. O pulso da onda de radar, ao atingir a gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da Nexride transmitem entre 860 e 1300 pulsos por segundo, na frequência de 3.000 MHz. Essa é a frequência que ele emite. No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada por... Então, acho que faltou alguma coisa aqui, provavelmente delta alguma coisa. Provavelmente. Onde o R é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, C é a velocidade da luz, né? F0 é a frequência emitida pela fonte. Qual é a velocidade em quilômetros por hora de uma chuva para a qual se registra no radar uma diferença de frequência de 300 Hz? Então, essa diferença de frequência, que é esse Fzinho que vale 300 Hz, show? A velocidade da luz eu tenho, que é o Czinho, F0 é a frequência emitida, que é o 3.000 MHz. O R é a velocidade relativa, que é o que nós vamos calcular. E nós vamos jogar tudo isso na fórmula e nós vamos achar. Então, deixa eu... Oi? Tipo assim, não tem slide que você mandou de DSVI? Aí ele tá sem o aquele 8zinho ali em cima, o expoente no C. Isso. Aí eu fiquei fazendo, aí não dava certo. Falei, uai. Uai, só. Aí agora tá aí. Uai, só, né? Eu acho que bugou, sei lá, aí eu fiquei fazendo. Não, provavelmente deve ter bugado. Oi? Não, falei, beleza, então tá certa a resposta. Aí você chegou a 54 km por hora, não foi? Sim, eu pesquisei negócio na internet, aí depois deu 3 com expoente 8. Aí eu falei, beleza, fiz deu certo. Deixa eu colocar mais um slide, só para eu resolver o exercício, eu não consigo resolver, pô. Vou colocar só mais um slide. Só deixa eu retornar os nossos... Eu vou botar isso aqui. Galera, então a velocidade, como a Natália já disse, aí deu 54 km por hora. Mas vamos resolver isso, então. Então, olha a fórmula, ó. F, eu vou colocar aqui ΔF, como se fosse variação, tá? Vai ser igual, abre parênteses, 2UR, aí dividido por Czinho, vezes F0. Galera, a variação de frequência ele falou que foi quanto? 300 Hz. Eu não tenho esse UR, que é o que eu quero calcular, que é a minha velocidade relativa. Isso aqui vale 3 vezes 10 à oitava. E esse F0 vale 3.000 MHz. Alguém lembra o que é mega? 10 elevado a quanto? Ei? Conversa comigo. Alguém lembra o que é mega? Mega 10 elevado a? 6. Mega? Conversa comigo. 6. 6. Perfeitamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 mais 2 casas vão dar 8. Eu vou cortar opa.
e opa. Show? Suave na nave, né? Ó, sobrou 30. Show? Vou cortar aqui, ó. 3 com 3. Sobrou 10. Vou cortar um 0 aqui, ó. Opa! E opa. Sobrou ninguém mais. Então, ficou aqui 30 é igual a 2 vezes a velocidade relativa. Então, a minha velocidade relativa vai ser igual a 30 dividido por 2 metros por segundo. Professor, por que você sabe que é metros por segundo? Porque minha frequência estava em hertz. Se está em hertz, está em Sistema Internacional de Unidades. E a minha velocidade, então, no Sistema Internacional de Unidades, é em metros por segundo. Vou multiplicar por 3,6. Eu vou chegar em quilômetros por hora. Show! Suave na nave. Muito fácil. É mais interpretação do que qualquer outra coisa. Beleza, galera? Ó, 54 km por hora. Galera, então, ó, lembrando só para vocês, ó, nós estamos nos aproximando cada vez mais com uma velocidade muito intensa em relação ao fim, né, das nossas matérias. Achei que a gente não ia conseguir acabar, né, mas nós estamos conseguindo acabar. Né, estamos conseguindo, o Enem está chegando. Mas nós temos preparados aí para o Enem, nós vamos executar esse Enem com certeza aí. Então vamos para mais um slide. Eu interrompi aqui o compartilhamento e vou agora para o meu slide de interferência. Para a gente terminar o ondulatório, o que está faltando, galera? Está faltando cordas e tubos. Semana que vem já falar de cordas e tubos, nós vamos encerrar o nosso bate-papo de ondulatório. Aí nós vamos para a ótica, vou deixar a elétrica para o final. Show? Galera, vou falar um pouquinho sobre difração das ondas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre interferência, só para que a gente possa entender um pouquinho mais, só que eu quero falar de interferência, é o nosso foco. Nós temos que resolver questões do Enem que envolveram a interferência. Então, galera, nós já sabemos o que é difração, né? Difração é quando uma onda ela passa por uma fenda ou contorna um obstáculo. Lembrando que esse obstáculo barra fenda, ou fenda barra obstáculo, ou seja, tanto faz, eles têm que estar na ordem do tamanho de comprimento dessa onda. Então, quer dizer que quanto maior for o comprimento dessa onda, mais evidente e mais fácil será ela de sofrer difração. Então, ela vai conseguir contornar obstáculos com mais facilidade. Não se esqueçam disso. Então, se eu aumento o comprimento de onda de uma onda, eu facilito esse fenômeno chamado difração. Percebe que quando essa onda sofre difração, há mudança na direção de propagação. Nós consideramos que cada frente dessa onda se comporta como se fosse uma onda independente. Então, eu tinha só uma propagação horizontal. Quando ela passou por essa fenda, eu agora passei a ter propagações diagonais. Perfeito? Então, houve mudança na direção de propagação. Isso é difração. Cara, nós temos vários exemplos aqui, né? Tem aqui ó, um exemplo de uma fotografia aqui do mar, aqui, ó, essas ondas difratando aqui, ó, fenda e obstáculos. Essa pessoa aqui, se não tivesse, olha, repare que ela está escutando as pessoas conversar aqui porque a onda está sofrendo difração. A mesma coisa acontece quando eu tenho duas crianças conversando entre os muros, elas não estão se vendo, mas elas conseguem conversar porque o som está sofrendo difração. Aí você me pergunta, professor, mas elas não estão se vendo, mas a luz também não é uma onda? É. Só que esse obstáculo aí ele é infinitamente maior do que o comprimento da onda da luz. Logo, ela não vai sofrer difração. Esse muro ela vai bater e vai voltar. E isso não vai permitir que ambos os enxerguem. Então é interessante sempre vocês anotarem isso, que a difração será sempre mais nítido quando as dimensões da fenda ou obstáculo tiverem a mesma ordem de grandeza. Ou seja, menor ou igual o comprimento de onda da onda que está tentando ou que irá sofrer esse fenômeno.
Tá, galera? Vocês estão percebendo que a gente consegue intensificar ou reduzir a difração alterando esse orifício, né? Alterando essa fenda. Repare no caso 1, caso 2, caso 3. O que eu estou fazendo? Repare que no caso C, a minha fenda está bem próxima ao comprimento de onda. A mesma coisa acontece ali. No caso A, ela ainda é maior, né, a fenda. Então, quer dizer que a difração ali quase imperceptível. Agora, olha no caso B. A fenda é muito menor do que o comprimento da onda. Logo, a difração fica muito mais perceptível. Tá? Então, eu consigo aumentar, eu consigo intensificar e tornar mais exacerbado esse fenômeno mexendo no tamanho do orifício obstáculo. Tá? Fenda obstáculo. Por que esse fenômeno não é tão observado na luz? Gente, nós conseguimos enxergar o espectro visível, que vai do vermelho ao violeta, está na casa, né? O vermelho está lá, tem em torno de 740 vezes 10 a menos 9, então colocar 740 nanômetros, 10 a menos 9 é nanômetros, tá, gente? O violeta está na casa de uns 380 nanômetros. Nós conseguimos enxergar de 740, em torno de 740 a 380. Para vocês, assim, para memorizar, coloca assim, de 400 a 750 nanômetros, é o que nós conseguimos enxergar. Porque eu estou aproximando 380 para 400 e o 740 para 750. Não tem erro, consegue fazer os exercícios caso tenham uma cobrança sobre isso. Então, nós enxergamos entre 400 e 750. Nessa faixa, eu enxergo. Nenhum comprimento de onda eletromagnética menor que 400 ou maior que 750, eu vou conseguir enxergar. Então, quer dizer, cara, que para que essa onda, já que nós dissemos que para ter difração, esse orifício, essa fenda ou obstáculo tem que estar na ordem do tamanho do comprimento dessa onda, então, automaticamente, galera, eu teria que ter uma fenda obstáculo em nanômetro para que eu conseguisse enxergar essa difração da luz. Então, se eu colocar um obstáculo, como fez aqui, ó, de 1 metro, a luz vai contornar? Não. Esse 1 metro aí é pelo menos 1 bilhão de vezes maior do que o comprimento da onda do espectro visível. Então, quer dizer que para a gente não vai acontecer, a luz desse obstáculo não vai acontecer difração. Para que eu consiga enxergar a difração da luz, e esse foi o grande problema, para eu conseguir comprovar, né? Até eu conseguir comprovar que a luz era uma onda, para conseguir fazer a difração e interferência dela, eu precisei evoluir muito tecnologicamente, por isso que eu fiquei quase um século aí, a luz é onda, a luz é partícula e tal, até que nós fizemos aquele experimento de Young, né? Difração e interferência, eu comprovei que a luz era uma onda, mas aqueles obstáculos estavam na casa dos bilionésima parte do metro, ou seja, nanômetros. Show? Assim, esse meu obstáculo, como eu disse para vocês, ele tem que estar nessa casa desses comprimentos de ondas. Então, se o tamanho desse obstáculo ou uma fenda forem reduzidos suficientes para a casa dos nanômetros, eu consigo sim, né, ouvir ou observar a difração da luz. Está vendo? Eu tenho pontos aqui, ó, onde há uma máxima, né, tem uma interferência construtiva, onde que eu estou vendo. Está vendo que está fragmentados aí? A onda não passou reto, né? Se eu tirar esse obstáculo, esse feixe, né, de luz, que é paralelo, vai chegar ali naquele ponto central. Se ela está se espalhando, é porque está acontecendo a difração. Tá, galera? Galera, agora é o nosso top da aula. Eu quero falar de interferência, eu quero calcular com vocês a interferência. Galera, para ter interferência, eu preciso que duas ondas se encontrem. Essas ondas têm que ter praticamente as mesmas características, né? Então, tem que estar no mesmo meio, tem que ter as mesmas características. Aí eu vou ter interferência.
Eu falo de interferência construtiva ou destrutiva quando essas ondas têm frequências iguais. Quando elas têm frequências parecidas, eu chamo isso de batimento. Que eu vou ter momentos onde eu vou ter uma interferência dessas. É uma interferência formada por ondas que não têm a mesma frequência. O nome disso é chamado de batimento. A gente vai se preocupar com ondas de mesmas propriedades, de mesmas características. Então, suponhamos que eu tivesse duas ondas se encontrando em fase, então eu vou ter uma amplificação dessa onda e após elas se encontrarem, é como se as características delas não vão mudar. Só a alteração num ponto de interferência. A partir dali, as características delas se mantêm constantes. Tá? Então, essas ondas vinham, olha só, estavam se propagando, estão chegando em um ponto onde elas vão se encontrar, há uma interferência construtiva, depois da interferência construtiva, como se nada tivesse acontecido. Perfeito? Quando essas ondas se encontram, né, em fases invertidas, ou seja, uma crista e um vale, pode acontecer essa superposição dessas ondas. Na realidade, a interferência é uma superposição. Eu tenho duas ondas que estão de mesmas características, que estão se encontrando e se propagam em um mesmo meio, estão se encontrando, e uma vai sobrepor a outra. Quando eu tenho uma superposição de crista com crista ou vale com vale, eu tenho uma interferência construtiva. Agora, quando eu tenho uma interferência entre crista e vale, crista de uma onda e o vale da outra, eu vou ter interferência, chamamos de interferência destrutiva. Então, eu vou ter uma diminuição da intensidade desse pulso. Se for totalmente destrutiva, eu vou anular nesse ponto, ou seja, eu não vou ter pulso nenhum, então essa onda passa a ficar imperceptível naquele ponto. É uma interferência chamada de totalmente destrutiva. Né? Então, olha só, o mesmo desenho, as ondas estavam se propagando com fases invertidas ou fases opostas, se encontraram, foi uma interferência destrutiva, mas não totalmente. Repare que ainda tem uma certa amplitude aqui, menor do que elas tinham, mas ainda tem. Depois desse ponto, elas continuam como se nada tivesse acontecido. Então, eu posso pensar que a interferência seria algo de um ponto. Naquele local, é algo pontual. A interferência é algo de um ponto. Naquele ponto, o que está acontecendo? Interferência destrutiva ou construtiva? Como que seria uma interferência completamente destrutiva? É quando eu tenho duas ondas em oposição de fase, que têm a mesma intensidade, quando eu falo de intensidade, lembra a mesma amplitude, e se encontram, crista-vale. O que vai acontecer? Eu vou ter um ponto onde essa onda se torna imperceptível. Então, aqui eu tenho uma interferência chamada de interferência totalmente destrutiva. Depois desse ponto, as ondas voltam como se nada tivesse acontecido. Show? Galera, parte matemática dessas interferências. O que o Enem pode cobrar da gente? O Enem pode cobrar da gente os nossos conhecimentos sobre esses pontos. O que está acontecendo nesse ponto? Uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva? Ou quais são os pontos que ocorrem interferências destrutivas ou construtivas? Esse é o papel nosso, entender e calcular isso aí. É muito simplesinha a fórmula, mas a gente precisa dela. Suponhamos, então, que eu tivesse duas fontes sonoras, que aqui eu estou chamando de F1 e F2, que são fontes coerentes. Ou seja, ela tem o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, a mesma velocidade. E, nesse caso, oscilam em uma mesma fase. Então, estão em consonância. Consonância de fase. Olha a palavra que eu estou usando. Consonância de fase. Então, quer dizer que quando uma forma um crista, a outra forma crista. Quando uma vai formar o vale, a outra forma vale. Isso é consonância de fase. Perfeito? Vou colocar essas ondas aqui para a gente. Então, eu tenho duas fontes. Olha, essa aqui vai formar uma crista, F1 forma uma crista, F2 também. F1 a vale, F2 também. Crista, crista, vale, vale. Então, cara, o que a gente pode fazer? A gente pode movimentar essas duas fontes, aproximar uma, afastar a outra, aproximar uma, afastar a outra. Essa é a nossa ideia. Então, eu vou mexer com isso e as questões vão fazer isso. As questões vão modificar essas fontes. Daqui a pouco eu mostro uma questãozinha que nós vamos fazer. Tá? E aí, repare que quando eu desloquei quanto aqui? Ó,
Eu peguei essa fonte e desloquei exatamente uma onda. Ó. Exatamente um comprimento de onda. Quando eu desloquei essa fonte 2, um comprimento de onda, eu percebo que ainda vou ter uma interferência construtiva. Repare nesse anteparo aqui, tá, gente? Eu estou falando do anteparo. Tá claro? Minha preocupação aqui seria o anteparo. Isso que está aqui, ó, esse pontinho preto, deixa eu ocultar. Eu estou falando deste pontinho preto aqui, ó. O que está acontecendo nesse pontinho preto? Crista com crista, interferência construtiva. Quando eu movimentei a fonte 1 para mais, a fonte 2 para mais perto, eu movimentei ela um comprimento de onda, eu continuo tendo interferência construtiva. Na 2 aqui, vamos para um terceiro experimento. No terceiro experimento, eu aproximei agora a fonte 2, dois comprimentos de onda. Suponhamos, se esse comprimento dessa onda tivesse 1 metro, no experimento 2, eu aproximei ela 1 metro desse anteparo para eu saber se está tendo interferência construtiva ou destrutiva. E eu percebi que tem construtivo. No experimento 3, eu aproximei 2 metros, ou seja, 2 comprimentos de onda. E continua tendo interferência construtiva. No meu experimento 4, eu fiz o seguinte, cara, se o comprimento de onda é 1 metro, eu vou aproximar uma fonte só meio metro. Peguei a fonte 2 e aproximei meio metro. Repare que eu só aproximei meio comprimento de onda. O que está acontecendo agora aqui nesse anteparo? Uma interferência destrutiva. Olha, eu tenho a formação de uma crista e um vale. Enquanto a F1 vai formar uma crista, a F2 vai formar um vale. Então, se elas têm as mesmas características, significa dizer que aqui agora eu tenho uma interferência destrutiva. Show? Na 5, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar agora um comprimento de onda em meio, ou seja, 3 vezes meio comprimento de onda. Então, meio mais meio mais meio dá 1,5. O que está acontecendo? De novo, interferência destrutiva. Então, depois desses experimentos, a gente consegue fazer algumas observações. Nós conseguimos fazer observações da seguinte situação. Se a diferença entre as duas fontes, a distância das duas fontes, ao observador, ao anteparo, aonde eu vou detectar, ao ponto que eu quero detectar, que tipo de interferência tem. Lembrando que, então, vou pegar, então, suponhamos que F1 está a 5 metros. Suponhamos que F1 está a 5 metros. E F2 está a 4 metros de distância, então essa variação da distância seria 5, sempre maior menos menor, né? 5 menos 4. Então, a diferença entre a distância das fontes seria 1 metro. Peguei a distância da fonte 1 até o observador, a distância da fonte 2 até o observador, maior menos menor, me deu a diferença entre essas duas distâncias dessas fontes. Show? Por fórmula, já que eu tenho ondas em consonâncias de fase, quando elas são em consonâncias de fase, se essa diferença entre as distâncias da fonte ao observador, ao anteparo, é uma fórmula igual a N vezes meio comprimento de onda dessas ondas. Se esse N aqui, ó, se esse N, nós vimos aqui, ó, olha aqui o N. Quem é o N aqui? Ó, N1, que interferência que eu tenho? Destrutiva. N2, que interferência que eu tenho? Construtiva. N3, o que que eu tenho? Interferência destrutiva. N igual a 4, interferência construtiva. Ah, então eu já posso generalizar. Se N for par, se N for par, eu tenho interferência o quê? Construtiva. Se N for ímpar, eu tenho interferência destrutiva. Professor, mas é totalmente destrutivo. Ah, mas é parcialmente. Ei, para de viajar, cara. Quer viajar nessa parada aí? Vai fazer física, pô. Eu estou treinando você para o Enem. Ah, professor, vai fazer física, meu brother. Vai fazer física. Vai para a USP, melhor ainda. Para a USP. Ei,
Interferência construtiva ou destrutiva? Ponto. 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 Gostou? Quer aprender mais? Faz física. Galera, quando as minhas ondas estão em uma mesma, em consonância de fase, segue essa regra aí. Segue essa regra aí. Show? Segue essa regra aí. Tá aqui. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Professor, as ondas sempre vão estar em consonância de fase? É óbvio que não. É óbvio que não. Eu posso ter duas fontes coerentes, com o mesmo comprimento de onda, mesma frequência, mesma velocidade, que é o que nós vamos trabalhar, que o Enem já trabalhou. Só que elas vão estar em oposição de fase. Ah, então, professor, quando o F1 for formar uma crista, F2 vai formar um vale. Quando o F1 for formar uma crista, F2 está formando... quando o F1 formar um vale, F2 está em crista. Quando o F1 está em crista, F2 está em vale. O que vai chegar aqui para o meu receptor? Uma interferência destrutiva. Elas não estão à mesma distância? Se eu for calcular, professor, tem aquela formulazinha que você passou para a gente, né? Delta X é igual a N vezes lambda sobre 2. Se elas estão na mesma distância, essa diferença entre as distâncias da fonte ao observador vai dar zero. Se esse cara dá zero, o N tem que ser zero, obviamente. Mas zero não é par. Você não disse para a gente no anterior que quando era par, era uma interferência construtiva? Mas aqui não está dando construtiva, não. Aqui está dando destrutiva. É porque eu tenho ondas em oposição de fase. Então essa interpretação tem que ter no exercício. O exercício tem que falar para vocês se as ondas estão em fase ou se elas estão em oposição de fase. E essa interpretação é importante para vocês. Porque senão muda tudo. Galera, vou colocar os desenhos para vocês. Olha, quando eu tenho ondas em oposição de fase, lembra do N? E o N é ímpar, 1 e 3, eu estou tendo interferências construtivas nos meus receptores. Agora, quando o N é par, eu estou tendo interferências o quê? Destrutivas. Professor, então é o inverso. Isso aí, é o inverso. Então, quando eu tenho ondas em oposição de fases, na minha formulazinha, ΔXN, lambda sobre 2, o Nzinho par, interferência destrutiva, N ímpar, interferência destrutiva. Em oposição de fase, N ímpar, interferência construtiva. N par, interferência destrutiva. Então, recapitulando, quando eu tenho duas ondas, duas fontes sonoras que emitem ondas em fase ou em consonância de fase, quando aquele Nzinho da fórmula é par, a interferência é construtiva. Quando o N é ímpar, a interferência é destrutiva. Professor, e quando as ondas estão em oposição de fase, a interpretação muda. N par, interferência destrutiva. N ímpar, interferência construtiva. Fala para mim se vocês entenderam. Fala para mim se vocês entenderam. Anotaram isso, né? Galera, o que está acontecendo aqui? Quais são os fenômenos que vocês estão observando aqui? Fala para mim. Em um está acontecendo o quê? Eu quero ouvi-las. Difração. No 2? No 2. Difração e interferência. Isso aí, difração e interferência. E no 3? No 3. No 3.
O que está acontecendo com as distâncias entre as frentes de onda? Você concorda que depois de um determinado ponto elas se tornam mais espaçadas, os comprimentos de ondas estão aumentando? Sim. Se o comprimento de onda está aumentando, está mudando a velocidade. Qual é o fenômeno que altera a velocidade da onda? Refração. Refração. Difração, interferência e refração. Ah! Vou fazer um cálculo matemático com vocês. Vocês vão printar 2 questões do Enem aqui nesse slide e nós vamos encerrar a nossa sexta-feira. Sei que vocês gostam de ficar aqui, mas infelizmente eu tenho que ir para outro lugar. Tá? Eu tenho que ir para outra sala. Mas vamos lá. Senhor Rubinato, o músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa, Matilde, afasta a caixa acústica da direita, CD, de uma distância L, como visto na figura abaixo. Então ela pegou, tá limpando ali e afastou um pouquinho. Em seguida, o senhor Rubinato reclama: não consigo mais ouvir o lá do violino. Ele está perdendo uma nota musical, ele não consegue mais ouvir. Que merda, para ele está horrível. Que antes soava bastante forte. Se antes estava soando forte, quando elas estavam à mesma distância, já traz para a gente informação: opa, se quando as distâncias são iguais e está tendo uma interferência construtiva, é porque essas ondas estão em fase. Ah, estão em fase. Beleza? Quando eu afastei L, ele parou de ouvir, então está tendo uma interferência destrutiva. Aí ele pergunta assim, dentre as alternativas abaixo para a figura, para a distância L, a única compatível com a reclamação do senhor Rubinato, ele está reclamando de quê? Que ele não ouve mais, então está tendo uma interferência destrutiva. Se, quando estava na mesma distância, tinha interferência construtiva, então quer dizer que essas ondas estão em fase. Então, quer dizer que para ele não ouvir mais, o N tem que ser ímpar. Então, vamos basear nessa fórmula. A diferença entre as distâncias das caixas tem que ser igual a N vezes lambda sobre 2. Se essa está L e essa está L mais Lzinho, a diferença entre as duas é o próprio Lzinho. Esse meu N eu não tenho. Eu preciso saber qual que é o meio comprimento de onda dessa onda, né? Eu preciso saber quanto que vale essa merda aqui. Eu preciso saber. Isso aqui é um problema para mim. Mas ele me deu dados. Ele falou que a velocidade da luz no ar é 330 e falou que a sua frequência é 440 Hz. Vou puxar uma setinha aqui para o lado e vou calcular. Velocidade é igual a lambda vezes frequência. Eu preciso da minha lambda. Velocidade 330. Lambda eu não tenho, e a frequência 440 do lá. Vou cortar um zero aqui, um zero aqui, então meu lambda vão ser 33 sobre 44. Dá para simplificar por 11 e vão dar 3 sobre 4 metros. Ou 0,75. Show? Ou 75 centímetros. Como vocês queiram. Tranquilo? Então, vou colocar aqui. Então, meu comprimento de onda vale, já que está todo mundo em centímetro, vou meter centímetro aqui, ó. Esse N aqui, ele pode ser 1, pode ser 2, ou pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 9, pode ser 11, pode ser qualquer um. Para dar interferência destrutiva. 75 dividido por 2, vai dar quanto? 37,5. Então, N vezes. Então, se N for 1, meu comprimento de onda tem que, ou a distância L tem que ser 37,5. Se esse N for 3, a minha distância tem que ser 3 vezes 37,5. E vou dar 15, vai 1, 22, vão 2, 9, 1, 11. Se for 5,
37,5 vezes 5. 25 vão 2. 35, 2, 37 vão 3. 15, 2, 18. 187,5. Qual o valor que está ali? Eu tenho 187? Não tem, está fora. 112 também não tem. Eu tenho 87,5, que aproximadamente não dá. 38. Fala para mim se entender a minha resolução. Para fechar a nossa sexta-feira, para sextou. Ei? Sim. Agora, eu quero que vocês tentam fazer essas questões aqui. Então, agora, questãozinha do Enem para gente. Travou pra mim. Acho que ele saiu. Voltei meu som. Vou compartilhar. Caralho, tá doido. Voltou. Tô aqui. Estão vendo? E aí, galera? Agora tá suave, né? Sim, sim. Então, ó. Eu quero que vocês façam essa questão aqui para segunda-feira, hein? Essa daqui. Faça um printzão aí. Segunda-feira eu quero a resolução dela. É do Enem. Galera, então é isso aí. Nós falamos de interferência de ondas, nós já sabemos calcular a interferência, nós precisamos aplicar isso aí com as questões que eram no Enem, tá? Semana que vem a gente continua com a ondulatória, vamos resolver essa, eu tenho mais uma outra do Enem, mais duas do Enem para resolver de interferência com vocês, e aí nós vamos para cordas vibrantes, depois tubos sonoros. Então, semana que vem a gente acaba a ondulatória, hein? Vamos acabar com essa parada ondulatória aí. Show? Ó. Show. Oi. Não, foi show. Hein, manda esse slide tá lá já no grupo? Não mandei não. Deixa eu terminar a ondulatória, que aí eu mando todos os meus de ondulatória, pode ser? Beleza. Aí eu já mando junto com os exercícios também. Galera, um forte abraço aí, tenha um ótimo final de semana, um ótimo feriado na segunda-feira aí. Dá uma descansada, né? Dá uma descansada, vamos assistir uma série, assistir um filme, né? Vamos conversar um pouco com a galera, desfocar um pouquinho, né? Para a gente poder voltar com mais energia. Fui, forte abraço. Tamo junto. Sempre.